Olá! Hoje o programa Charme está aqui na P5 Academia em Blumenau. Eu estou com o Mauriti Marcos Cardoso Júnior, o Júnior, o meu personal. Hoje eu estou emprestando ele um pouquinho para vocês. Ele aceitou o nosso convite de vir aqui compartilhar e dar algumas dicas para a gente de saúde, de bem-estar e também de estética corporal, né, Júnior? Prazer te receber aqui no programa. Obrigado, Nick. Eu que agradeço, o teu convite para que eu possa aqui estar conversando um pouquinho, e esclarecer algumas questões relacionadas aí à prática da atividade física de um modo geral, Júnior, quando a gente fala em prática de atividade física, a gente sempre lembra do profissional de educação física, né? E que alguns exercícios, quando não são conduzidos por um profissional, por um bom profissional, eles podem trazer sérios danos à saúde, né? Fala um pouquinho disso. Quem é que pode prescrever uma atividade física hoje? Esse ponto é bem importante, tá, Nick? Até por essa questão de segurança, Então, assim, no Brasil, por uma questão de lei, tá, só quem pode, o único profissional que pode estar prescrevendo atividade física é o profissional de educação física. Então, qualquer outra pessoa que não tenha formação em educação física, se ela vier a prescrever o exercício, ela está, na verdade, cometendo um ato ilegal, passivo de punição segundo a lei. Então, é imprescindível, por uma questão de segurança, de resultados, mas principalmente nessa questão da saúde, que você treine acompanhado por um profissional formado em educação física e, preferencialmente ainda, que esse profissional ele esteja registrado no seu Conselho de Educação Física, que é o CONFEF. Muito importante, né? Exatamente. Até porque um exercício mal feito, ele pode prejudicar a coluna, parte óssea e até mesmo parte cardíaca, né? Exatamente, A gente tem que pensar que toda atividade física ela vai promover um estresse ao organismo nessa pessoa. Então, você tem um aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial. Nós temos muitas pessoas que têm algum problema de saúde e que muitas vezes não sabem, seja um problema cardíaco ou qualquer outra doença, às vezes já pré-estabelecida, e uma prática de atividade física mal orientada, ou pior ainda, sem nenhuma orientação, vai colocar em risco a saúde e a integridade física dessa pessoa. Verdade, Júnior. Nisso a gente fala, quais são os benefícios de treinar com um personal, de ter um treino personalizado? Eu sei que muitas pessoas procuram uma academia, um personal, a gente sempre associa o emagrecimento, mas vale lembrar que não é apenas emagrecimento, Tem pessoas que vão com outras finalidades, da saúde, do condicionamento físico, de melhora também de qualidade de vida, E não está, assim, necessariamente ligada apenas ao emagrecimento, Nós temos, assim, vários objetivos, Então, nós temos pessoas que buscam, pensando nessa questão da melhora da qualidade de vida, pessoas que não têm nenhum problema, algumas que querem só a questão da estética, Temos aquelas pessoas também, Nick, que chegam na academia, por exemplo, olha, o meu objetivo é melhora da qualidade de vida, mas no finalzinho ela também quer alguma melhora da estética, Mas então, assim, é uma gama de objetivos, muito grande, que parte da questão da estética, a questão da saúde, Então é bem amplo a quantidade de objetivos diferentes que nós temos, por parte dos praticantes que nos procuram para realizar o exercício físico. Faixa etária também. Bem amplo. Hoje a gente pode, por exemplo, trazendo para a realidade assim das academias, com o treinamento de força, com a musculação, trabalhar desde crianças até pessoas da terceira idade, Não tem limite de idade, A criança aí com 7, 8 anos, ela já pode ser inserida. Claro que cada público dentro da sua individualidade, dentro da sua questão de treinabilidade, dentro da sua faixa etária, nós temos padrões de prática, de prescrição de exercício físico que tem que ser respeitado. Por isso, novamente, a necessidade de você trabalhar com o profissional de educação física. Porque ele que estudou, Nick? Então, ele passou aí no mínimo 4 anos no ambiente universitário, com várias disciplinas importantes como fisiologia do exercício, bioquímica, anatomia, biomecânica, cinesiologia, entre outras, que vão fazer essa formação para que ele tenha condições de prescrever o exercício físico com segurança.
Exatamente, muito importante isso. E os benefícios de treinar com o personal? Faz toda a diferença, né? Faz, né? Nós podemos destacar, por exemplo, a questão da motivação. Eu colocaria assim 4 princípios bem importantes, tá? Lá. A motivação, a segurança, o planejamento desse treinamento para chegar daí até a questão do resultado, por exemplo. Motivação acho que é um pouco óbvio, né? Você tá com o teu personal, saber que tem uma pessoa te esperando naquele horário lá. Tu não vais furar com tanta facilidade, Exatamente. porque a gente sempre tem uma desculpa para não treinar, né? Para ver como é interessante, né? Essa questão da motivação, por exemplo. Hoje a maioria das pessoas, elas sabem da importância da prática da atividade física para a melhora da qualidade de vida e saúde. Então, partindo disso, né, a gente poderia pensar, poxa, apenas isso, né, esse apenas, entre aspas, já seria mais do que suficiente para que as pessoas tivessem a consciência e a motivação para fazer atividade física. Exatamente. Mas, por outro lado, a gente sabe também que as pessoas, num geral, elas têm muita dificuldade, digamos, em gerenciar o tempo. Aí tem aquele indivíduo que trabalha 10, 12 horas, tem família, estuda, chega no final do dia, está cansado, às vezes não só fisicamente, mas estressado, né, questão psicológica, e aí ele pensa, poxa, agora eu vou ter que ir para a academia, vou ter que fazer exercício físico, mas quando ele lembra, né, que ele tem lá o personal trainer, que é um professor particular, na verdade, que vai estar ali, seja 30, 45, 1 hora, só para atendê-lo, né, com várias estratégias, né, de mudança de treinamento, de motivação. Com um plano, né? Com um plano, né, que daí vai entrar essa parte do planejamento. Opa, já pensa 2, 3 vezes na questão de faltar. Então, o personal ele é um agente assim, extremamente importante nessa questão também de motivar, né, o cliente, não só para que ele comece, mas para que ele continue, né, praticando a atividade física. Exatamente. E também porque a aula nunca é igual. É como tu falou, os treinos vão mudando, não tem rotina, né? Então isso dá um gás assim para tu fazer o exercício. Exatamente. Por mais que a gente tenha um planejamento, né, Nick, e que você vai seguir esse planejamento por um determinado período, mas nós conversamos, né? O teu exemplo, por exemplo, né, Nick? Tu sabe que todo dia quando tu vens treinar eu pergunto, e aí, Nick, como que estás? Né? Dependendo, eu tenho um planejamento, mas se você me falar, olha, não dormi bem, estou cansada, o personal ele vai ter condições de mudar esse planejamento naquela hora. Então é muito comum, às vezes, a gente muda totalmente esse treino. Né? Tinha um treino que estava planejado para ser dentro da academia, de repente a gente vai sair, vai dar uma caminhada, né? Para realmente se parecer um pouco. Então tem essa alternância, né? Não, eu falando por mim, eu sem você, sem motivação. Então... A gente vê então essa importância do personal também nesse sentido de motivar o cliente, né? De chamar, de lembrar, né? Exatamente. Né? Outra coisa, né? Muito importante também, a correção, né? Fazer o exercício adequadamente, né? Tu corre muito risco de não fazer. Se tu não tem uma pessoa do teu lado para te lembrar, para te falar e para observar, né? Exatamente. Essa correção é extremamente importante, né? Então, dentro da correção, a gente tem vários viés, digamos assim. A gente tem a correção no sentido de realmente corrigir a execução, a técnica do movimento, e isso é muito importante, né? Porque imagine que você está treinando com uma determinada carga, peso. Se você está fazendo o movimento de forma errada, você está correndo o risco de ter uma lesão. Né? E de não fazer efeito. E não fazer efeito, né? Porque você pode estar utilizando, digamos assim, outros grupamentos musculares, né? Para estar auxiliando no movimento, mas que não é o objetivo. Então, essa técnica, essa correção é extremamente importante. E além, Nick, na questão da correção, em termos de verificar se a pessoa está fazendo o movimento certo, tem a correção, por exemplo, de ajuste de equipamentos. Né? Então, nós temos uma série de equipamentos dentro da sala de musculação, dando o exemplo da musculação, que eles precisam ser adequados à questão das dimensões corporais de cada pessoa. Né? Então, também é um fator que nós precisamos levar em conta. E sem contar a correção do treino em si, né? Adequando volume, intensidade à realidade de cada pessoa. Planejamento. Pois é. Importante, né? Importantíssimo o planejamento. E daí, quando a pessoa está sozinha ali, que ela se perde muito. Né? Exato. Né? Então, o que é esse planejamento? Né? Esse planejamento nada mais é do que uma organização desse treinamento. Né? Nós vamos organizar o treino dessa pessoa
né, ao encontro das necessidades e objetivo do cliente. E quando nós falamos, então, nessa organização, nós precisamos coletar alguns dados. Então, entra, por exemplo, a questão da avaliação física, né? Nós vamos fazer uma avaliação física com o cliente, ter aí uma anamnese, né, que é uma conversa, para obter alguns dados, por exemplo, qual o objetivo desse meu cliente, qual a frequência que ele vai treinar comigo, né? Qual o tempo que ele tem. Às vezes tem cliente que tem só 30 minutos, tem outros que tem 1 hora. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta no planejamento, junto com esses outros dados que a gente vai tendo na avaliação física. Percentual de gordura, percentual de massa magra, teste de esforço, né? Resistência aeróbia, anaeróbia. Então, todos esses dados, o personal ele vai coletar, ele vai analisar para poder prescrever o treinamento de forma segura, né, dentro desse planejamento, né, de um grande planejamento e de pequenos planejamentos que a gente coloca assim na área do treinamento, né, para conseguir atingir então os resultados do nosso cliente, que todo mundo quer algum resultado, seja estético ou saúde, quer ter, né, um ponto de partida e um ponto de chegada. É isso que eu ia falar, dos resultados, eu acho que é as metas, né? Sim, então o resultado, né, como eu disse, todo mundo quer um resultado, mas qual que é esse resultado? Pode ser estético, pode ser de questão de saúde, né? Então, a gente vai vendo como as coisas vão se amarrando, né? Novamente, a importância de ter esse profissional de educação física habilitado para prescrever. A questão da segurança, conhecer a correção, ter esse planejamento para poder chegar no resultado. Criar essa disciplina, não se perder na metade do caminho. Exato, né? Aí entra novamente lá a motivação também, né? Porque a pessoa, ela só vai atingir resultado se ela tiver uma continuidade no treinamento, que é o que nós chamamos de adesão no treino. A pessoa está motivada na segunda-feira sozinha, né? Aquela velha história, né? Comeu muito final de semana, lembra que na segunda tem que ir para a academia. Aí vem segunda, digamos, na terça, de repente já começa a dar uma relaxada. Bateu a preguiça, opa, já fui segunda, então hoje já posso faltar. E não é bem assim, né? Bom, Júnior, tu atende aqui na P5, que é uma super academia com uma estrutura ótima, que eu adoro, né? Mas os treinos não são restritos apenas à academia, né? A gente pode malhar no parque, treinar ao ar livre e também na própria residência da pessoa, né? Exatamente, bem lembrado, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam, às vezes, do ambiente da academia, né? Muitas pessoas, né? Tem gente que gosta de um espaço mais reservado ou gosta de treinar ao ar livre. Então, nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, né, as praças, os parques, a pessoa pode, dependendo do objetivo, às vezes ela tem como objetivo correr uma maratona, né? Então entra a questão da especificidade, a gente vai treinar bastante na rua. Tem a questão hoje dos condomínios, né, Nick? Que hoje a maioria dos condomínios possuem academia, então tu imagina, né? Que prático, que né? prático, né? A pessoa poder treinar ali, né? Praticamente na comodidade da sua casa, do seu lar, né? Então é uma mão na roda, como a gente costuma dizer. Verdade. E também tem pessoas que elas estão se preparando para um objetivo específico, né? Fazer um caminho de Santiago, uma trilha específica, uma maratona, como tu comentou, e pode se preparar com o personal justamente para atingir bem, né, esse objetivo. Sim, sem dúvida, né? A facilidade, você vai conseguir maximizar esse seu objetivo. Na verdade, pelo menos eu gosto muito, né, de perguntar para as pessoas qual que é o grande sonho dela com a atividade física, porque aí você engloba uma gama bem maior, né? E aí entra essa questão que tu falou, tem gente que quer fazer o caminho de Santiago, tem pessoas que, poxa, eu quero correr a minha primeira maratona. Eu já corro, mas faço algumas corridinhas de 5, 10 km, mas o meu sonho é me preparar para uma maratona, né? Ou às vezes a gente fala, né, poxa, tudo precisa de saúde. Então, qual é o teu sonho? Poxa, meu sonho é poder ver os meus netos crescerem, os meus filhos crescerem. Para isso, você precisa se cuidar, né? Você precisa ter saúde. Falando em saúde, tu até comentou comigo, né? Tem muitos alunos teus que têm problemas de saúde e te procuram especificamente por causa disso, né? Que tu tinha comentado comigo, né? Exatamente. A gente também recebe muita indicação, digamos assim, dos médicos, né? Olha, você precisa fazer atividade física. E aí, pelos mais diversos problemas de saúde, digamos. Nós vamos ter pessoas com problemas cardíacos, desde uma hipertensão, uma isquemia cardíaca, pessoas com diabetes, fibromialgia, ou um indivíduo, por exemplo, que fez uma cirurgia, né? Machucou lá no futebol.
Então fez uma cirurgia muito comum hoje, questão de cirurgia de cruzado ou ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, e aí novamente a gente traz o que nós conversamos ali atrás, o profissional de educação física, porque para cada objetivo tem uma maneira correta de prescrever o exercício. Então, um cardiopata precisa de uma prescrição diferente para o indivíduo que tem diabetes, que é diferente para o indivíduo que tem fibromialgia, diferente para aquele indivíduo que fez uma cirurgia e precisa fazer um fortalecimento específico. Então, você tem uma gama bem grande, né, de possibilidades de estar trabalhando, e o trabalho ele tem que ser ao encontro de cada uma dessas necessidades do cliente. Nossa, tem assunto que não acaba, né, Júnior? Eu quero agradecer que tu veio aqui no programa, dividir um pouco do teu conhecimento com a gente. Eu sei que tem muita coisa para explorar nessa área, por isso que eu já te convido para voltar, a gente falar um pouco desses mitos e verdades do mundo da educação física, do treino, né? Convido para voltar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Adorei a entrevista e recomendo para todo mundo ter um personal como o meu. Eu que te agradeço mais uma vez, tá, Nick, pela essa oportunidade, né, de poder estar aqui conversando contigo, né, essa pessoa tão agradável, né, e poder falar daquilo que é a minha paixão, né, que é a parte da prescrição de treinamento voltado tanto para a questão da saúde como para a questão da estética. Tá? Obrigado a você. Obrigada, gente. Vamos malhar. Vamos malhar.